Existe um motivo oculto pelo qual você abandonou as novelas da televisão tradicional para passar noites em claro assistindo a doramas coreanos. Nos próximos minutos, você vai descobrir como uma indústria audiovisual roubou a alma da nossa cultura, enquanto a outra resgatou o que ainda nos resta de humanidade. Olhe atentamente para a tela que brilha na sua sala de estar. O que você vê quando sintoniza nos canais tradicionais que costumavam reunir famílias inteiras no final do dia? O que você enxerga ali não é mais arte, não é mais uma história de amor, não é mais um espelho das suas próprias lutas. O que sobrou foi um deserto de ideias, um desfile incessante de escândalos vazios, traições normalizadas e uma erotização barata que tenta substituir a verdadeira profundidade emocional por puro choque visual. Nós fomos silenciosamente alimentados com o caos, condicionados a acreditar que os relacionamentos humanos são apenas jogos de ego, agressividade e destruição recíproca. E foi exatamente nesse cenário de terra arrasada, nesse colapso invisível da nossa dramaturgia, que um fenômeno vindo do outro lado do mundo atravessou oceanos para realizar um resgate emocional sem precedentes. Os doramas coreanos não conquistaram o planeta por acaso, nem apenas por causa de uma estética visualmente impecável ou de rostos bonitos iluminados por luzes de neon nas noites de Seul. Eles venceram porque entregaram ao público aquilo que o Ocidente decidiu jogar no lixo: os valores humanos mais puros, a dignidade do sofrimento, a beleza da paciência e o respeito absoluto pelas estruturas que nos mantêm de pé. Quando você assiste a uma obra como Passarela dos Sonhos, você não está consumindo apenas entretenimento rápido e descartável para passar o tempo. Você está diante de um tratado filosófico sobre o que significa amadurecer sem perder a própria alma. Pense na jornada de Sae Junho em Passarela dos Sonhos. Ele não é um herói invencível, não é um homem blindado pelos privilégios da fortuna. Ele é a representação viva de todos nós que acordamos cedo, enfrentamos o transporte público, engolimos o orgulho e trabalhamos até a exaustão por um sonho que parece constantemente escapar por entre os nossos dedos. Ele é o que a sociologia coreana chama de colher de terra, aquele que nasce sem o amparo de dinastias financeiras, sem um empurrãozinho de conexões influentes. Acompanhar a sua caminhada pelos bastidores implacáveis do mundo da moda e da atuação é ver, de forma nua e crua, o valor do suor, da disciplina e da resiliência. O dorama não te vende uma ilusão barata de sucesso instantâneo, ele te mostra as portas fechadas na cara, as rejeições nos testes, as contas acumuladas e o peso sufocante de uma sociedade que te julga pelo saldo bancário dos seus pais. Mas repare na diferença crucial de abordagem. Como a televisão brasileira moderna lidaria com um cenário desses? Como as nossas novelas atuais constroem seus enredos? Se olharmos para o que está no ar hoje, a receita se repete de forma quase doentia. Em produções como Coração Acelerado, o ambiente profissional não é um palco de superação e crescimento, mas sim um covil de lobos. Uma arena de pura perversidade onde a única forma de subir na vida é através da sabotagem corporativa, do roubo de composições musicais e de armações cibernéticas planejadas para destruir reputações no show business. As novelas nos dizem, implicitamente, que o mundo pertence aos cruéis, que a única resposta para a ambição é o crime e a falta de escrúpulos. Elas pegam o telespectador pelo braço e o arrastam para um abismo de intrigas baratas, onde personagens vazios se digladiam por fatias de poder e ostentação, sem qualquer rastro de profundidade emocional ou dilema ético. Enquanto a novela brasileira celebra a esperteza maliciosa daquele que passa por cima de todos, os doramas como Passarela dos Sonhos colocam a integridade moral no centro da mesa. Mesmo quando a injustiça clama por uma resposta violenta, Lee Junho escolhe o caminho mais longo, o caminho da honra e do sacrifício. E é por isso que o choro do personagem ecoa de forma tão diferente no nosso peito. Nós não choramos por um melodrama manipulativo, nós choramos porque nos reconhecemos naquela dor, porque fomos lembrados de que manter a dignidade em um mundo corrompido é a maior vitória que um ser humano pode alcançar. E o que dizer das relações familiares? Essa é talvez a ferida mais exposta e purulenta da decadência das novelas nacionais. Voltemos os olhos para os grandes sucessos que a televisão insiste em reprisar e glorificar, como Avenida Brasil, ali no horário de maior audiência do país. Fomos ensinados a aplaudir e nos entreter com uma vilã como Carminha, que abandona uma criança indefesa em um lixão e aplica golpes financeiros com o amante debaixo do teto do próprio marido. A desestrutura familiar, a traição sistemática e a quebra total de qualquer laço de lealdade são vendidas como o prato principal do entretenimento cotidiano.
O casamento é tratado como uma piada de mau gosto, um arranjo descartável a ser violado na primeira oportunidade. Cria-se uma atmosfera de constante agressividade e violência emocional dentro do lar, como se a família fosse um fardo ou um ninho de cobras prontas para o bote. Agora mude de canal. Viaje até o universo de Passarela dos Sonhos. A família de Yi Junho está longe de ser perfeita. O pai não entende suas aspirações artísticas, o irmão mais velho o critica com base no pragmatismo financeiro, e as discussões na mesa de jantar são frequentes e dolorosas. Existe um conflito real de gerações. No entanto, observe a barreira invisível que nunca é ultrapassada: o respeito mútuo e a preservação do vínculo. Não há espaço para o ódio gratuito, não há planos maquiavélicos para destruir o próprio sangue. Há, em vez disso, um sofrimento compartilhado, uma preocupação genuína disfarçada de dureza e, eventualmente, um pedido de desculpa silencioso e carregado de lágrimas. O dorama entende que a família, com todas as suas imperfeições, é a última linha de defesa do indivíduo contra a crueldade do mundo exterior. Ele cura a ferida que a novela insiste em infeccionar. Essa diferença de visão se estende de maneira avassaladora para a forma como o amor é desenhado em ambas as culturas. A televisão ocidental moderna parece ter esquecido completamente como se constrói o romantismo verdadeiro. Os relacionamentos nas novelas atuais viraram jogos rápidos de sedução barata, hipersexualização e posse. Casais se unem e se separam na velocidade de um clique, movidos por impulsos puramente carnais ou conveniências financeiras. Não há mistério, não há conquista, não há a construção gradual da intimidade. Tudo é exposto, tudo é explícito, tudo é transformado em um espetáculo de vulgarização que esvazia o sentimento de qualquer significado sagrado. Quando olhamos para a relação entre Sae Junho e An Jeon-ah em Passarela dos Sonhos, o que testemunhamos é uma aula de disciplina emocional e conexão profunda. O amor deles não nasce de um impacto físico avassalador ou de uma traição mútua. Nasce do companheirismo, da admiração profissional, do compartilhamento de dores silenciosas. É um amor paciente, que sabe esperar, que respeita o espaço, o tempo e os traumas do outro. Um simples toque de mãos sob a chuva de Seul carrega mais eletricidade, mais tensão dramática e mais verdade do que todas as cenas apelativas que infestam o horário nobre da televisão brasileira. O dorama trata o coração do espectador com reverência, oferecendo um porto seguro e um senso de esperança que a nossa dramaturgia simplesmente abdicou de fornecer. Mas a história de Passarela dos Sonhos dá um passo além, e é aqui que a narrativa se torna profundamente filosófica e investigativa. O enredo não para no momento em que o protagonista finalmente alcança o topo do estrelato. Pelo contrário, é no clímax do sucesso que o drama destrincha sua crítica mais severa à sociedade do espetáculo. Quando Yi Junho se torna um ator consagrado, ele descobre que a fama não é uma libertação, mas uma nova e mais sofisticada prisão. A trama passa a dissecar o impacto psicológico devastador da mídia de massa e das redes sociais na vida privada. Nós vemos o tribunal implacável da internet, a disseminação de notícias falsas fabricadas por tabloides inescrupulosos que buscam cliques a qualquer custo, e a perda absoluta da privacidade de um homem que só queria exercer sua arte. A pressão estética e o julgamento social caem sobre ele como uma guilhotina constante. E como o relacionamento com Jeon-ah sobrevive a isso? Ele não sobrevive de forma mágica ou utópica. O dorama é corajoso demais para entregar um final de conto de fadas artificial. Ele nos mostra que a realidade cobra um preço alto demais, que as escolhas profissionais têm consequências devastadoras nos nossos afetos e que, às vezes, amar de verdade significa deixar o outro ir para que ele possa preservar a própria identidade. Essa maturidade narrativa é algo que a nossa televisão perdeu em algum lugar do passado. Nas produções nacionais de hoje, os conflitos são resolvidos de maneira artificial, com vilões recebendo castigos caricatos ou redenções inacreditáveis no último capítulo, enquanto os mocinhos ganham finais felizes baseados em heranças inesperadas ou casamentos arranjados de última hora. Em Além do Tempo e a Nobreza do Amor, por exemplo, a maldade, a arrogância e o preconceito de classe se arrastam por gerações ou se escondem atrás de intrigas palacianas e chantagens emocionais que parecem andar em círculos, sem nunca atingir uma resolução que edifique o espírito de quem assiste. É um ciclo repetitivo de negatividade disfarçado de entretenimento. A Coreia do Sul compreendeu algo extremamente poderoso que o Ocidente ignorou. O entretenimento é a ferramenta mais eficaz de modelagem social e exportação cultural que existe no planeta. O governo e as produtoras coreanas utilizam os doramas não apenas para gerar lucro imediato, mas para fortalecer sua imagem nacional e impulsionar o turismo.
difundir seu idioma e, acima de tudo, exportar um padrão de comportamento social baseado na ética, no respeito e na superação. Quando o mundo assiste a um dorama, o mundo se apaixona pela Coreia, porque associa aquele país à decência, ao lirismo e à força do espírito humano. O que o Brasil fez com a sua maior riqueza cultural? As nossas novelas, que já foram exportadas para mais de 100 países e ditaram a moda, os costumes e a identidade do nosso povo, foram entregues a uma crise criativa sem precedentes e a uma profunda inversão de valores. Em vez de utilizarmos a força da nossa teledramaturgia para unir o país, para valorizar a nossa resiliência, o nosso romantismo e as nossas belezas, preferimos transformar as nossas histórias em um espelho distorcido da nossa própria degradação. O resultado está à vista de todos, uma audiência que encolhe a cada ano, televisões desligadas no horário nobre e um abismo de distanciamento emocional entre o público e os personagens vazios que habitam a tela. O público cansou de ser intoxicado pela agressividade cotidiana. O público cansou de assistir a histórias que zombam da sua fé, que destroem seus conceitos de família e que reduzem o amor a uma transação comercial ou a um capricho físico. E é por isso que mulheres e homens, jovens adultos e pessoas de todas as idades, encontraram nos doramas uma espécie de refúgio da alma. Assistir a Passarela dos Sonhos é como tomar um fôlego de ar puro depois de passar horas respirando a fumaça de uma cultura em colapso. Não se trata de um ataque gratuito à nossa terra ou de um puritanismo cego, mas sim de uma constatação dolorosa de um estudo narrativo e de uma investigação séria sobre a influência da mídia nas nossas vidas. A ficção que consumimos molda secretamente as nossas expectativas, os nossos desejos e a forma como tratamos as pessoas que amamos. Se passamos nossos dias consumindo narrativas de traição, egoísmo e violência, passamos a acreditar que o mundo real é exatamente assim e que não vale a pena lutar por nada diferente. Mas quando abrimos a mente para uma narrativa que nos mostra que a paciência, a honra, o sacrifício e o amor verdadeiro ainda são possíveis, mesmo em meio às ruínas de uma sociedade competitiva, o nosso próprio interior se transforma. Talvez o sucesso avassalador dos doramas não esteja guardado apenas nas qualidades técnicas de suas produções, mas sim no imenso vazio emocional que outras indústrias deixaram para trás. Se você também percebe essa transformação silenciosa, se o seu coração também se cansou de uma televisão que já não representa os seus sentimentos mais profundos e se você busca histórias que alimentem a sua esperança em vez de alimentar o caos, este é o seu espaço. Inscreva-se no canal agora mesmo, ative as notificações para não perder nenhuma das nossas próximas análises filosóficas e culturais, e comente aqui embaixo. Qual dorama salvou você do deserto emocional da TV moderna? Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos investigando o que está além das telas.